sou fisioterapeuta da seleção. A minha primeira seleção foi em 2006. Sou fisioterapeuta pela UFSCar, com pós-graduação, especialização pela Unifesp e mestrado também. Supervisor do ambulatório de tornozelo e pé desde 2006. E osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, membro da SONAF, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E começamos em 2006, a época eu tinha cabelo ainda, mas a gente vai... Minha incumbência aqui é falar rapidamente sobre a recovery no basquete e mostrar um pouquinho sobre o que temos de evidência científica, o que funciona, o que não funciona, ou o que está comprovado, o que não está comprovado ainda, né? Então, houve uma grande evolução nos esportes, na maratona. A maratona evoluiu, aí diminuiu em 1h20, de 1904 até 2012. O ano passado tivemos recorde mundial, baixou para 2h01, 100 metros rasos também evoluiu bastante. E para tudo isso, os métodos de treinamento também evoluíram muito. E para isso, o recovery acaba sendo uma peça muito importante nesse processo de reabilitação, inclusive, porque dentro do recovery, a gente tem a área nossa de trabalho, e depois nessa recuperação, essa é a curva normal, e o recovery tenta trazer cada vez mais essa curva um pouco mais cedo, né? Então, o recovery, então, o que é? É um estado de recuperação, o restabelecimento das forças no funcionamento cotidiano. E esse tempo de recuperação, quanto menor ele for, mais cedo eu consigo dar uma nova carga, mais pronto esse atleta vai estar para um novo estímulo. Então, para isso, existem marcadores. Os marcadores para que servem? Para saber o estado de recuperação, né? Como que a gente pode saber se esse atleta está melhor ou pior recuperado? Então, existem os marcadores fisiológicos, frequência cardíaca, lactato, termografia, ACK, os marcadores psicológicos, com os questionários, escala de percepção subjetiva de esforço, que o Bruno vai falar mais na próxima palestra, de preparação física. E existem os marcadores imunológicos, né? Leucócitos, neutrófilos, enfim. Esses marcadores vão falar se esse atleta está melhor ou não recuperados para a próxima atividade, e também vão ditar, dentro dos artigos científicos, se funcionou ou não determinada técnica de recuperação, de recovery. Então, a CK ou CPK, existem os níveis de referência para os não atletas, homens e mulheres, de 25 a 230, enfim. E os atletas, dependendo de qual for o nível, lógico, todo mundo tem uma CK de base, mas o importante é que ele tenha uma de base para depois ele comparar. E se ele está melhor ou pior recuperado, certo? Tem vários níveis com relação a isso. A escala de percepção subjetiva de esforço, esse é um teste muito fácil, um teste de baixo custo, dá para fazer diariamente, como normalmente é feito também na seleção, e para a gente ver a efetividade das estratégias usadas na periodização. Se o treinamento desejado foi o mesmo do percebido pelo atleta. Então, você tem um nível de 0 a 10, e aí se um treinamento foi esperado que nível 5 e o atleta referiu nível 8 de intensidade, ele está mais cansado, ou treina para ele, enfim, ele está menos treinado, enfim, a taxa de recuperação dele foi mais baixa. Dentro da Rio 2016, teve uma mudança de paradigma com relação à procura dos atendimentos na policlínica, no atendimento policlínico. Então, as razões da visita policlínica foi muito maior para o recovery do que para o tratamento de lesões.
Então, os atletas muito mais preocupados nessa prevenção de uma recidiva ou na recuperação mais rápida para um próximo jogo do que propriamente para um tratamento. E aí houveram evoluções com relação a esses métodos de recovery e aos serviços. Então aqui nós temos as Olimpíadas, então 2008, Londres 2002, a evolução então para o Rio 2016, nosso centro muito maior com relação à recuperação, as banheiras de crioimersão, termografia. Parou de passar. Então, quais são as principais estratégias de recovery, né? Então, você tem duas principais, naquelas que você não usa nada externo, você não usa massagem, você não usa equipamento, você não usa nada. Então, é o repouso e a recuperação ativa. Nessa, você não faz nada. Depois, nós temos a crioterapia, a crioimersão, as botas compressivas, o laser, a terapia manual. Envolve, então, a massoterapia e a liberação miofacial. Agora eu vou falar um pouquinho da crioterapia. Então a crioterapia já é sabido, você tem a diminuição da secada, pós-esforço intenso, melhora da sensação de recuperação de esforço, diminuição da frequência e débito cardíaco, aumento da pressão e resistência periférica. Com relação à dor muscular, e se o atleta tem dores musculares, é o principal queixa dele, né? Se um treinamento foi muito intenso, né? Então tivemos o maior enfoque das pesquisas, as dores musculares, né? Então, uma revisão de sistemática com 17 estudos diz então que a crioterapia então diminui a dor muscular de início tardio quando comparado ao grupo controle, mas são estudos de baixa qualidade. Um faz a crioterapia deitado, outro faz a crioterapia no balde, que a pessoa está em pé, falam que é melhor ou pior, enfim, não dá para comparar tanto esses artigos, certo? E o que mais importa para a gente não é o quanto ele sofre, mas o quanto ele consegue desempenhar no próximo jogo, enfim. Então, aí já existem divergências. 14 estudos nessa revisão sistemática e fala que a imersão não é eficaz na restauração da força. No entanto, ela melhora um pouco na potência muscular. De novo, são artigos que comparam coisas diferentes e não são de tão boa qualidade, mas, enfim. As botas de compressão pneumática. Existem várias marcas, existem várias formas de funcionamento, vários níveis de compressão. Esse artigo mostrando pressões diferentes na bota não influenciam na performance. Então, eles podem melhorar o conforto, pode melhorar, enfim, mas a performance não é atingida com diferenças de pressão nas botas. Esse outro trabalho, os produtores de bota vão me matar, mas não teve diferença significante entre o repouso e a bota. Com desfechos, então, o que eles mediram? Lembra dos marcadores? Então, os marcadores, lactato e um questionário subjetivo. Um outro artigo mostrando que a bota é melhor que o repouso, mas é semelhante a uma recuperação ativa, com desfecho de lactato. Um outro artigo mostrando que sessões simples de 20 minutos de massagem pós a corrida e bota de compressão pneumática fornece algum benefício subjetivo imediato. Mas ainda não há evidência de que tais tratamentos proporcionam benefícios subjetivos e funcionais amplos de importância clínica. Enfim. Mais um artigo. A compressão pneumática externa reduziu o estresse oxidativo. É um artigo pequeno, com N baixo. E aí, dentro da fisioterapia esportiva, então, SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, em 2017,
foi feito um questionário de quem usava o que nas suas clínicas, né? Então, a crioimersão, 64%, e bota de compressão com 39% dos sócios de fisioterapia esportiva. E, na verdade, o que nós mais temos é um estudo preliminar, mas o que mais temos, a evidência, o que mais funciona seriam a terapia manual, a massagem e o laser. E todo mundo usava, em 2017, crioimersão e bota de compressão. O laser, então, diminuiu um pouquinho a melhora da recuperação. A fototerapia melhora o desempenho muscular e acelera a recuperação, principalmente quando aplicado antes do exercício. Então a gente pensa, putz, o que eu vou fazer depois? Esses lasers são aplicados antes dos exercícios. Então, a gente pensa, o que eu vou fazer depois? Então, antes é o que ativa mais mitocôndria, a recuperação fica melhor. Então, esse é um artigo 2022 da fototerapia também no Recovery. A fototerapia pode não ser uma ferramenta útil para praticantes de atividade explosiva de curta duração. Tem um artigo que fala contra. Então, existem vários tipos de laser cluster, a manta de laser, enfim, várias coisas que podem ajudar. Dentro da terapia manual, nós temos a massoterapia e a liberação miofacial. É o que mais tem de evidência científica com relação à recuperação. Dentro da massagem, melhora a recuperação e a fadiga percebida. Esse é um artigo que foi... Enfim, existem poucos artigos com relação a isso, mas melhorando a cada dia. Esse é um artigo com relação ao Ironman. O outro artigo falando de liberação miofacial, depois de alta intensidade de exercício, também melhorando na recuperação dos atletas. Então, rotineiramente é feito com os atletas, muitos atletas já têm a consciência de fazer os rolinhos de liberação miofacial entre os treinos para melhorar a mobilidade articular, melhora da recuperação ativa e a vibração, né? As pistolinhas de liberação miofacial, né? Ainda não temos evidências científicas significantes com relação, dizendo se funciona ou não. É uma coisa nova, não é que não funciona, pode ser que... E aí um encorajamento para fazer fazer mais estudos, encorajando para saber se realmente funciona ou não. Tudo isso eu trouxe para mostrar para vocês que às vezes nós temos as equipes de base que não temos muitos recursos para comprar novos aparelhos, botas, banheiras, enfim. E às vezes uma recuperação ativa, uma massagem, uma liberação miofacial, fisioterapeuta, pode ajudar mais do que algumas coisas muito tecnológicas, tá bom? Essa é a mensagem principal que eu queria passar para vocês, ok? Muito obrigado.